Signo de Gêmeos, bem-vindas e bem-vindos! Vamos à sua leitura semanal atemporal, ou seja, vale a partir do momento em que você chegar até esse vídeo. E se você chegou até aqui, nada é por acaso. Alguma mensagem, alguma inspiração ou reflexão tem para você. E se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site, o contato para você agendar sua leitura particular de tarô, vir fazer o meu curso de tarô ou então agendar algum outro serviço disponível, entre eles o mapa do autoconhecimento, se você quer entender melhor sua missão de vida, seu papel no mundo, o que você veio fazer afinal de contas nesse planeta. Bom, mas dito isso, vamos à sua leitura signo de Gêmeos, começando com duas cartas do tarô para dar o panorama geral dos geminianos para os próximos dias. Gêmeos, vocês vêm com a carta do 8 de espadas e a temperança. No fundo do deck, o que temos? Fundo do deck temos o 4 de copas. Gêmeos está num momento, alguns geminianos estão passando, finalizando uma etapa de um certo desencanto ou certo tédio, sabe? Tem uma coisa de parado aqui. Pode ser um descanso, mas um descanso prolongado demais, e aí você começa a ficar de saco cheio, porque parece que tá tudo parado, nada acontece. Eu queria uma coisa, mas está demorando muito para acontecer. Só que às vezes não é a coisa que está demorando, é a sua mente que é acelerada. E Mercúrio está retrógrado, nesse mês de abril, então as coisas vão ficar um pouco mais lentas, é natural, e aí só toma cuidado para não entrar num sentimento de ingratidão, porque tem oportunidades aqui para você, só que se você se fechar para a vida, você não vai enxergar a oportunidade que está aqui do seu lado, tá? Então tem bênçãos, tem coisas boas acontecendo, mas você tem que se abrir, você tem que estar de olhos abertos, tá? De olhos abertos, porque às vezes é uma coisa pequena, é algo muito discreto, são sutilezas do dia a dia que precisam ser celebradas ou que precisam ser vistas com mais alegria, tá? E aqui a gente tem uma carta de tédio, de monotonia. Às vezes as coisas estão um pouco paradas no seu entorno, mas você pode agitá-las, você pode dar um novo movimento ou trazer um novo colorido, seja para essa relação amorosa, seja para sua casa, que você fala assim, tá meio parado, estou tentando vender a casa, mas não vende. Então faz algum movimento que traga novas cores para essa situação, ok? E a gente vem com 8 de espadas, que é uma carta de autossabotagem, a típica carta da autossabotagem, mas vamos entender o que é isso, Tem uma situação, pode ser de trabalho, que você esteja achando, ou, na sua mente, isso é assim mesmo. Não tem como fugir, não tem como mudar, é assim que é e assim que é, e eu vou ficando nessa situação, eu vou me deixando ficar, eu permaneço nesse lugar que virou quase um pântano. Só que não é uma situação confortável, pelo contrário, tem muito desconforto aqui e você gostaria de sair, só que você não encontra saída, só que a saída está na sua frente, só não está vendo porque os olhos estão vendados. Mas como que você tira a venda dos olhos? Os trapos aqui, as amarras estão frouxas. Quando você relaxa o corpo, você consegue perceber a saída, você consegue perceber uma alternativa, você consegue perceber uma solução criativa para te fazer mudar de lugar, mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de relacionamento. Então, tem solução. Só que se você ficar tensionado, você não vai enxergar. E aí você precisa relaxar um pouco. Essa carta é engraçado, O que está me chamando aqui a atenção é como se fosse um barquinho que lembra a história lá de Noé, do dilúvio.
como se você tivesse alguns geminianos passaram por um dilúvio, muitos dias fazendo uma coisa, se dedicando a alguma coisa, ou se dedicando a um projeto, se dedicando a cuidar de uma pessoa, enfim, teve uma dedicação muito focada em alguma área da sua vida, né, como se fosse esse momento de dilúvio. Nada acontece, eu tô focado só nesse setor da vida, e aí você meio que se acostumou com essa rotina. E agora que a rotina mudou, já não tá mais com dilúvio, as águas já baixaram, ainda assim eu continuo preso nessa situação, nesse jeito de pensar, como se ainda houvesse o dilúvio, mas o dilúvio já passou. Deu para entender a metáfora? Então, talvez seja um repensar de rotina, um repensar de atividades cotidianas mesmo, porque aquela situação de dilúvio ou de estresse ou de foco em um projeto específico acabou, né? Mas você ainda está numa mesma rotina que está te deixando, de certa forma, paralisado, você ficou aprisionado num jeito de pensar ou num jeito de fazer as coisas, né? Mas por quê? Por costume. E aí a gente tem a temperança, falando de retemperar, de remodelar, de reorganizar. A temperança é um momento de tranquilidade, de calmaria, mas não é de tédio. É uma mudança contínua com uma certa fluidez para que eu volte a reequilibrar os pratinhos. Se eu estava muito focada no trabalho, agora eu posso voltar a focar em outras coisas, ou eu posso equilibrar um pouco mais, né, o meu tempo em outras atividades. Um pouquinho trabalho, um pouquinho relacionamento, um pouquinho amizade, um pouquinho diversão, um pouquinho saúde, enfim. Né? São 12 áreas da vida que a gente tem e não só uma. E aqui a gente está falando de encontrar um novo tempero e um novo sabor para a sua vida. Tá? É o momento de Gêmeos encontrar um novo sabor, novos gostos, experimentar coisas novas também. Porque se você não experimentar, você não vai saber se gosta, certo? Vamos tirar algumas cartas com as cartas astrológicas. E a gente tem a casa dos horizontes expandidos, Netuno, que fala de intuição, e o diamante. Bom, o que tudo isso quer dizer, Gêmeos? A carta dos horizontes expandidos fala de expansão de visão de mundo, tanto expansão física, mudar para outro lugar, outra cidade, outro país, mudar os horizontes, mudar de paisagem, ou também fala de horizontes horizontes expandidos no sentido mais filosófico, multicultural. E até de idiomas também. De repente, começar o aprendizado de um outro idioma que te abre um novo jeito de pensar sobre uma outra cultura, né? Com o olhar de uma outra cultura. Porque quando você começa a aprender um novo idioma, não é só vocabulário, não é só estrutura gramatical. Todo idioma carrega em si a cultura de um povo, o jeito de pensar de um povo. Então, pode ser importante você aprender um novo idioma nesse momento, né? E se abrir para outras culturas também. Ou outras filosofias, religiões, enfim, mas eu vejo mais nesse sentido de idiomas e culturas. Esse movimento, Gêmeos, de expansão multicultural ou de linguagem, pode ser da linguagem falada, como se fosse idiomas também, mas pode ser da linguagem, outras formas de linguagem, por exemplo, a linguagem corporal, a linguagem mais intuitiva, a linguagem do tarô, por exemplo, né? Então, se abrir a novos aprendizados, a novas linguagens, novas formas de comunicação, porque isso amplia a sua visão de mundo e
ajuda a ampliar as conexões mentais, intelectuais que você vai fazendo na sua vida. Isso vai moldando ou remodelando o seu jeito de pensar sobre a existência e vai trazendo novos sabores para suas vivências, para sua rotina. Netuno fala de intuição, e aí um caminho mais intuitivo também está favorável e fala para você nos próximos dias ouvir mais a sua intuição e seguir a sua intuição, porque ouvir você já ouve, mas talvez você não siga, talvez você não dê muita confiança para ela, mas aqui Netuno fala confia na sua intuição. Confia na diversidade que a sua intuição pode apontar para você. De repente, a sua intuição vai te colocar em caminhos ou vai te levar a situações de coisas muito diferentes do que você estava acostumado até então. Porque aqui no fundo do mar tem muita diversidade, tem coral de tudo quanto é tipo, tem alga e tem bicho de tudo quanto é tipo, e cores e formas. E aí você vai se deparar com uma diversidade, seja uma diversidade cultural, seja uma diversidade de pensamento, seja uma diversidade de pessoas. Enfim, eu vejo vocês lidando com uma gama muito grande de situações inusitadas. Mas isso não é ruim, é só diferente. Como você é gêmeos e você tem muita versatilidade, isso pode ser bom, porque você tem jogo de cintura, de lidar com todo tipo de público, de pessoas, de situações. Por outro lado, se você ainda estiver com alguns preconceitos, aí você vai sofrer um pouco, porque você vai estranhar. E aí vem um certo estranhamento de falar assim, mas que coisa mais esquisita. Né? Então esteja aberto e não tenha um pensamento muito rígido, muito rigoroso, né? Escrito na pedra, a verdade escrita em pedra. Não. É o momento, gêmeos, de você ser lapidado pela vida. E como que acontece a lapidação de uma coisa? É sob pressão. A vida vai te lapidar, vai, sob pressão, sim. Mas é uma pressão necessária para algumas pessoas, tá? É como se estivesse te forjando de alguma forma. Então, gêmeos, o que esse diamante também me fala é de um momento muito precioso na sua vida. Para alguns pode ser um pouco mais doloroso, para outros menos doloroso, vai depender da sua adaptabilidade, tá? E da sua abertura ao novo, aos novos sabores. Só que eu vejo que tudo isso que está sendo construído, que vai ser construído nas próximas semanas e meses, é muito valioso. É um diamante na sua vida, como se fosse aquele marco, aquela pedra, como que chama? Aquela pedra fundamental, sabe? Aquela pedra que marca o início da fundação de um lugar, o início da fundação de alguma coisa, de uma propriedade, sei lá. Mas eu vejo como essa pedra fundamental, ou uma coisa de pedra filosofal, né? E tem a ver, né? Uma pedra filosofal aqui. Pode ser não um lugar físico, mas pode ser a pedra fundamental de uma nova área do conhecimento, de uma nova área de estudos que você se aventura. Né? De repente você vai fazer uma formação sanduíche, daí você vai lá para o exterior estudar um tema lá de mestrado, sei lá. Então é isso. Vai ser difícil? Vai, porque é uma diversidade, é uma galera. Tá todo mundo falando inglês, mas tem o inglês do alemão, tem o inglês do indiano, tem o inglês do japonês, e que pode parecer uma confusão. Só que isso vai te ajudar a ser cada vez mais forte e firme no seu propósito, na construção do seu conhecimento, tá? Isso é um exemplo, mas aplica aí na sua vida prática, tá bom, gêmeos? Então, é a consolidação de algo muito precioso nas próximas semanas. E a mensagem final vem com o imperador. O imperador fala: eu faço escolhas poderosas. Gêmeos, você tem que decidir, decide e vai. Não fica no meio do caminho, não fica na dúvida.
né? Não fecha os olhos. Cadê? Não fecha os olhos para as oportunidades, não finge que não tá vendo o caminho e não fica adiando demais. Faça a sua escolha e essa escolha que você faz, ela é muito poderosa, tá? Você tem o poder de escolhas nas mãos porque é a carta do imperador, tá certo? É isso, gêmeos. Muito obrigada pela escuta. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma e aguardo o seu contato para a gente agendar a sua leitura particular ou então mapa do autoconhecimento ou então, se quiser, vem fazer a sua constelação sistêmica para prosperidade.